Abra comigo a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 7. 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 2. 1 Samuel, capítulo número 7, verso número 2, que diz assim: E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que se chegaram até 20 anos. Diga comigo, 20 anos. 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Diga comigo, 20 anos. 20 anos. Deixa sua Bíblia aberta. 20 anos de lamento. E sucedeu que a arca ficou 20 anos. Para que você possa entender esse texto, nós temos que entender o contexto. Eu quero que você redobre a sua atenção, não vou me delongar, mas foi um texto que Deus colocou no meu coração esta noite. O povo de Israel sempre, desde os primórdios, quando saem para uma terra prometida, eles começam a observar os outros povos, pastor Renato Guimarães. E os outros povos, como os filisteus, amorreus, têm os seus deuses que têm um relacionamento com esse Deus, Deus Dagon, Deus dos filisteus, os deuses dos amorreus, dos amalequitas, que eram estátuas, que eram alguns símbolos. E então o povo quer ter esse relacionamento. E então Deus chama Moisés e diz: Moisés, então é o seguinte, constrói uma arca, que é um caixote de madeira, coloca aí nessa arca, por dentro e por fora, toda ela revestida de ouro. Essa arca, em cima dela, constrói um querubim, e dentro dela coloque um maná, para que o povo nunca esqueça: enquanto a presença de Deus estiver, haverá o alimento. Coloca dentro desta arca também a tábua da lei, para que eles possam entender: enquanto houver a presença de Deus, haverá mandamento, haverão regras. E coloque também dentro desta arca, e enquanto a arca houver a arca, coloque as varas, porque a vara é símbolo da autoridade. E o povo vai entender: enquanto houver a minha presença no meio do povo, haverá alimento, eu não vou abandonar. Enquanto houver a arca no meio do povo, haverá mandamentos. E enquanto houver a presença de Deus, haverá autoridade vinda do céu para o povo. Mas pastor, e o que isso tem a ver com a minha vida e tem a ver com a tua vida? A arca é o símbolo da presença de Deus. E hoje nós não precisamos da arca, nós não precisamos de um caixote, nós temos a presença de Deus através do Espírito Santo. E o crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, Deus nunca deixa ele passar vergonha. Deus sempre sustenta ele na tua mão. A segunda coisa, Deus sempre tem na vida dele as tábuas da lei que ele vai olhar e vai observar e vai ser abençoado. E principalmente aquele que tem a presença de Deus sempre terá sobre a tua vida a autoridade de Deus. Autoridade sobre os demônios, autoridade sobre o inimigo, autoridade sobre as enfermidades. E esta noite Deus me trouxe aqui para dizer: esta noite é noite da presença de Deus invadindo a tua vida, porque a autoridade de Deus virá sobre a tua vida, a graça de Deus virá sobre a tua vida, o poder de Deus virá sobre a tua vida, a unção de Deus virá sobre a tua vida, a autoridade de Deus virá sobre a tua vida. Ninguém há de resistir sobre ti. A arca é o símbolo. E onde esta arca agora vai, todo mundo olha e diz: é a presença de Deus. E se você ler no Velho Testamento, para correr, em todo momento a arca está na frente do sacerdote. Quando vai passar no Jordão, primeiramente vai a arca e o sacerdote segurando esta arca. Quando vai entrar na terra prometida, eles dão lá 7 voltas. No último dia
as 7, mas quem está na frente é a arca junto com o sacerdote. E a arca era o símbolo maior que Israel tinha. Quando a nuvem parava, a arca parava e o povo parava. Quando a nuvem andava, a arca nos ombros dos sacerdotes andava. E então, todo momento de peregrinação, todo mundo estava com o olho fitado na arca. Quando as gerações iam crescendo, as crianças nascendo, uma das primeiras coisas que a senhora me disse que os pais ensinavam era olhar para a arca e dizer: a presença de Deus está no nosso meio. Quando a arca estava passando pelo povo de Israel no Egito, todo mundo olhava e dizia: nós estamos seguros porque nós temos a presença de Deus no nosso meio. O povo ia atravessar o mar, o Jordão, e aí todo mundo dizia: fiquem em paz, a presença de Deus está no nosso meio. Quando está indo para os cruz saírem, todo mundo está olhando para a arca e está dizendo: a presença de Deus está no nosso meio. E eu vim aqui esta noite trazendo uma boa notícia para você: a presença de Deus está no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. O povo invade a terra, a arca entra, Eli começa, lógico, entra agora o tempo dos pastores, entra um tempo em que há um espaço específico para eles adorarem, mas só que passam alguns anos, e Israel sempre faz isso, não valoriza a presença de Deus. Eles não valorizam aquilo que eles têm dentro. Eles não valorizam aquilo que é o símbolo da glória. E então a Bíblia diz que Eli é o pastor da igreja. E ele tem 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. Esses 2 filhos, Eli é o pastor. Os 2 filhos, Ofni e Finéias, eram aqueles que ajudavam a organizar os cultos, estar junto ao Pai. Mas só que é o seguinte: para estar diante da arca tem regra. Para estar diante da presença de Deus, eram necessários, primeiro, toda a oferta que era dada de carne, era necessário cozinhar, fazer cozido a carne, arrancar com um garfo e dar. Mas o Filipe diz: não, isso está ultrapassado, nós queremos fazer churrasco com os amigos. E começam a fazer churrasco. A segunda coisa, o Filipe começam a levar prostitutas para dentro da igreja e ter atos sexuais com elas dentro da igreja, começam a se relacionar com prostitutas, e todo mundo olha aquilo e dizendo: mas eles são os pastores, são os referenciais, e eles começam a praticar aquilo, e de repente a vida deles está uma vida automática, onde eles olham no Salmo 91 e beleza, não se importa com a presença, não se importa com a glória. No entanto, chega um momento em que eles vão para a guerra. E aí, quando eles vão contra os filisteus dão uma surra no povo de Israel. E quando eles apanham, pastor Pedro, eles dizem: vai agora. Aí eles dizem: traz a arca. Porque onde a arca está, tem vitória. Onde a presença de Deus está, tem vitória. E então eles trazem a arca. Quando a arca chega no arraial de Israel, o povo começa: eita! Glória! E começa a pular, começam a fazer. E os filisteus olham e falam: o que está acontecendo? Aí disseram: a arca chegou. Mas só que é o seguinte: quem traz a arca são pessoas que não têm compromisso com ela. Quem traz a arca são pessoas que não requerem a valorização necessária da arca. Eles sabem como é o culto, sabem a liturgia do culto, mas não querem intimidade com a arca. Eles sabem tudo como são os louvores, como que é a igreja, como é o pastor, mas ele não quer intimidade com o dono da arca. Esta noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer: não basta
A coisa pegou. Eu vou lá na segunda-feira, não caminho, porque lá o pau quebra. Tem profecia, eu vou lá. Aí Deus está dizendo, lá é bom. E eu creio nas profecias, e Deus fala muito lá, já falou muito comigo. Mas Deus quer que a glória dele esteja na tua vida também. Essa noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui, porque Ele está te chamando para um relacionamento. Essa noite Deus me trouxe aqui, te chama a noite de renovo. Porque Deus te trouxe aqui esta noite para te encher da presença dEle, para te encher da glória dEle. E eu não sei se você crê, mas eu creio. Levanta a tua mão para o céu esta noite. Esta noite Deus, esta noite marcou para mostrar para você que Ele é o maior interessado em te encher da presença, te encher da glória dEle, te encher do poder dEle. Essa é a glória de Deus na tua vida. A glória que despedaça o jugo, a glória que despedaça o Satanás. Eu sou filho de Finéia, leva a arca e diz, agora está tudo certo. Os filisteus veem o barulho e dizem, o que está acontecendo? Será perdeu. A arca chegou. Os filisteus estão com medo de dizer, e agora? Vamos buscar. Eles invadem o arraial de Israel, levam a arca embora. Mata todo mundo, mata Fili, mata Finéias. Sobra uma pessoa para correr e levar notícia. E quando eles entram na cidade gritando, morreu todo mundo. Ele entra na igreja, esse jovem, e ele vai para o pastor e diz, pastor, seus filhos morreram. O Fili, Finéias morreu. Os soldados morreram. E o pastor pergunta, e a arca? A arca foi roubada. Quando ele ouve que a arca foi roubada, a Bíblia diz que ele está gordo e cego. Ele cai da cadeira para trás, bate o pescoço e morre. A sua nora está do lado dele, pastor Abdias. A esposa de Finéias está grávida. Ela começa a ter contrações e nasce um menino. E enquanto o menino está nascendo, ela está passando mal. Ela não consegue falar e o menino nasce. E aí pergunta para ela, qual é o nome? Ela diz, coloque Cabô. Por quê? Porque foi a glória de Israel. E a mulher morre. Todo mundo fica consternado, porque a glória de Deus foi embora. E aí o que eu entendo trazendo para os dias de hoje? Ele morre, porque a presença de Deus foi embora. E Cabô nasce prematuro, porque a glória de Deus, irmã Isabel, foi embora. E o que isso tem a ver com a minha vida e com a tua vida no dia de hoje? Há muitos de nós que perderam a presença de Deus e está morto dentro da própria igreja. E a igreja não serve, o pastor não serve, quem prega não serve, só vê o erro dos outros. E aí está morto, porque quem consegue olhar os erros dos outros é que morreu, porque quem está vivo, irmão, está olhando a glória, está olhando a presença. Quem está vivo está olhando a graça de Deus. Quem está vivo está vendo Deus dentro da igreja. Esta noite Deus te veio ali para dizer, receba a minha presença e viva. Quem não tem a presença, morreu. Segunda coisa, o crente que perde a presença fica um crente prematuro. Nasceu e acabou prematuro. A criança prematura, pastor Fernando, precisa ir para a incubadora. Tem que tomar leitinho específico. Não pode pegar um vento sequer. Tem cuidados especiais. Pastor, mas o que isso tem a ver? Quando o crente perde a presença de Deus, ele fica imaturo. Crente que nasceu antes, prematuro, aí o pastor pega mais forte, ele foi embora. O pastor vai pegar, eu vou embora dele. Eu não gosto disso. Aí o pastor não fala do nome dele no culto, ele fala, eu vou voltar e não volto mais aqui. O pastor esquece de chamar ele para pregar, eu não volto mais. Ninguém dá atenção para mim, ninguém fala comigo no WhatsApp. Essa igreja aí só tem as panelinhas, essa igreja aí ninguém pega. Isso é crente prematuro, precisa de leitinho, precisa de um ventinho para pregar, precisa de uma coisa, mas quem é cheio da presença de Deus fala assim, ó, eu vim aqui para adorar, sou ele que vai pregar.
para assim, você é prematuro? O que é prematuro? A área especial, pastor, você vai ver. Ele falou assim, Zé, eu falei de mim, você nem prestou atenção para mim. A arca vai embora. Mas só que é o seguinte, a arca é o símbolo principal que o povo tem. A arca, o pastor me diz, era a glória representada. O povo olhava, era a glória, agora perdeu. Mas só que é o seguinte, eu, sem a presença de Deus, não sou nada. Mas Deus, sem a minha presença, continua sendo. Aleluia. Porque, irmão, presta atenção, pastora Dilson, tem muitos de nós, muitas pessoas, eles muitas vezes criam uma situação dizendo, consegui. Aí mal eles sabem o vento que ele pegou na mão. Tem gente que fala assim, consegui, puxei o tapete. E aí, irmão, Deus fala, deixa aí. Aí troca, aí o outro vai, aí quem foi puxar o tapete, fica lá olhando dizendo, e agora? Aí Deus fala, mal ele sabe o vento que ele pegou na mão. Porque os filisteus levam a arca e falam assim, e agora? Acabou. E eles levam essa arca, que é o símbolo da glória de Deus, para dentro do templo de Dagom. Fecham o templo e vão embora. De madrugada tem uma estátua de Dagom que se prostra diante da arca. Os pastores de Dagom chegam de manhã e dizem, o que está acontecendo? Dagom está adorando a arca, levanta, Dagom. Levantou a Dagom, disse que tem um erro aqui, foram embora. No outro dia, de madrugada, a glória de Deus começa a ser manifestada dentro do templo. O braço de Dagom vai para um lado, a cabeça vai para o outro, o peito vai para o outro, a perna vai para o outro. A glória de Deus é estabelecida no porquê. Eu sem você continua sendo Deus. Eu sem Deus não sou nada. Aleluia. Eles pegam aquela arca e dizem, eu acho que nós arrumamos um problema. Eu acho que nós estamos com um grande problema a ser resolvido. Então ele pega essa arca, coloca em cima do carro do boi e sai a arca andando na cidade. Tem gente que pensa que a Bíblia muitas vezes é só redonda ou não tem graça, mas a Bíblia tem graça. Porque capítulo número 4 de 1 Samuel diz que os homens começaram a olhar para a arca. Os homens começaram, os filisteus começaram a olhar e ver a arca, tocar na arca. Capítulo de número 5, perdão, versículo de número 6. E diz assim, porém, a mão do Senhor se agravou contra Asdote e o assolou e feriu de hemorroidas e Asdote e todos os seus templos. A Bíblia fala que onde a arca vai passando, todo mundo que olha fica com hemorroida. E lá não tinha Proctan da caixinha rosa. Lá não tinha remédio. A Bíblia diz que os homens começam a gritar de novo. Por quê? Eu sem Deus não sou nada. Mas Deus sem eu continua sendo Deus. Você sem a presença de Deus não é nada. Mas você com a presença de Deus, o inimigo que olha tentando te matar, Deus fala, deixa comigo. Deixa comigo. Você não vai precisar colocar tua mão, você não vai precisar abrir tua boca. A arca ia passando e Deus ia matando. A arca ia passando e Deus ia matando. Essa noite Deus está dizendo, a minha presença colocará os seus inimigos longe de você. Começa a morrer um monte de gente. E eles diziam agora, 7 meses, está na tua Bíblia depois você lê, que é uma cidade gritando de ouro.
uma cidade gritando, porque Deus está passando e eles estão morrendo. Até chegar essa arca, eles colocam no carro, e essa arca vai para uma terra, uma cidade de Israel chamada Bet-Semes, e fica lá na casa de Abinadab durante 20 anos. E Israel, todo dia, durante 20 anos, dizendo: nós perdemos a presença de Deus. Durante 20 anos eles diziam: nós profetizávamos. Durante 20 anos eles lamentando, dizendo: quando a arca passava, nós sentimos algo diferente. Mas a luta, a guerra fez a arca ir embora. Durante 20 anos Israel lamentava, dizendo: nós tínhamos a presença e perdemos. E aí você pode perguntar para você mesmo, para mim: mas o que isso tem a ver com a minha vida? Jesus te trouxe aqui esta noite, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: lembra quem você era. E como você está só lamentando, dizendo: eu fazia, eu profetizava, eu cantava, eu era uma bênção. Mas agora você só lamenta, dizendo: eu não consigo mais, eu não tenho mais força. Esta noite Deus te trouxe aqui porque alguma coisa foi embora e você tem lamentado: eu perdi, acabou, não tem mais jeito, não tem mais como. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Esta noite Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer: é tempo da arca voltar para você novamente, é tempo da presença de Deus voltar de novo, é tempo da glória de Deus voltar para a tua vida novamente, é tempo de você voltar a sentir a glória de Deus novamente, é tempo do renovo, é tempo da unção, é tempo do poder. Seja cheio da glória de Deus. Há pessoas que entraram aqui para provar, que tem lamentado, olha como eu amo o ministério, olha como eu estou. Mas essa noite Deus marcou comigo, com você. E com a autoridade do Espírito Santo, há pessoas que entraram aqui, que colocaram o estereótipo em você, dizendo: não, você não pode mais, você não é digno mais, acabou para você. Deus não vai te usar. Acabou. Olha aí. Olha como você está. Eu tenho uma boa notícia para você. A glória da última casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas pastor, por quê? Porque a glória dele, ele dá para quem quer, ele usa quem quer, levanta quem quer, renova quem quer, levanta quem quer. Em nome de Jesus, essa manhã está dizendo: levanta a tua cabeça, a glória da última casa será maior do que a primeira. Há 20 anos de lamento. 20 anos dizendo agora. Essa noite tem algumas pessoas que entraram aqui e você está aqui só por causa da escala. Porque se dependesse de você, você estava bem longe daqui. Mas o Charlie falou assim: se você não for,
vergonha. Se você não for, a igreja do domingo vai ir mais. Aí você vem dizendo, eu vou para o domingo. Pastor Cláudio vai falar hoje, eu acredito tirar um pouco assim. Quando você não dá para sério, tem uma escala ensaiada, e você vem para cá dizendo, eu quero nada de Brasil, mas eu vou pelo meu pastor. Eu estou amargurado, eu estou entrando na igreja do mesmo jeito. Aí Deus essa noite marcou contigo e disse, ei, não foi por causa da escala, não foi por causa de você. De você. Porque você pensou que tudo estava acabado. Disseram que o teu ministério acabou. Disseram que não tinha mais jeito para você. Deus está dizendo, chega de lamento. Chegou o tempo que a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Aleluia. Vamos correr na cabeça. Lamentando. E aí eu entendo que o que Deus escreve, e Davi, um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Porque Saul reina. Não se preocupa com a presença de Deus. Não se preocupa em ter um relacionamento. Mas quando Davi começa a reinar, 2 Samuel, capítulo de número 5. Primeira coisa que Davi disse: onde colocar na presença de Deus? Davi assume o trono e diz: eu não sento sem ter um relacionamento com a glória de Deus. Aleluia! Davi senta no trono e diz: aonde foi que vocês perderam? Aonde foi que deixaram? Aonde foi que colocaram? E a pergunta de Deus para a tua vida é: onde foi que você parou e perdeu o primeiro amor? Onde foi? Em que momento que você perdeu aquele gozo do Espírito? Em que momento você disse: chega, eu estou entregando tudo? Em que momento que o que aconteceu que você disse: agora você sobe no banco? Davi disse: eu não vou ser do banco, eu não vou ficar estagnado, eu só vou reinar se a presença de Deus estiver na nossa vida. Glória a Deus! Aleluia! Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: onde foi que perdeu? O Senhor ainda está de pé no trono com a sua glória, dizendo: vem, filho amado. Eu não saí da minha posição. Eu não esqueci das minhas promessas que eu fiz na tua vida. Eu não esqueci daquilo que um dia você prometeu para mim. Mas só que lembra, aonde foi? Aonde foi? Aonde foi? Em que momento que você desistiu? Em que momento você disse: parei? Em que momento você disse: nem de gravata e paletó eu vou mais? Deus está dizendo: vamos voltar? Glória a Deus! Voltar para onde? A ser cheio de novo. Aleluia! Voltar para onde? A ter revelação de novo. Voltar para onde? A expulsar demônio de novo. Voltar para onde? A cantar de novo, a ser usado de novo. Voltar para onde? Ah, pastor, mas eu estou aqui, mas Deus está dizendo: mas você lembra como você era? E olha como você está. Então Davi diz: onde colocaram? Aí disseram para Davi: está lá, Kiriat-Jearim, na casa de Abinadab. O seu filho Eleazar está guardando a arca há 20 anos. E aí Davi disse: vamos buscar.
coloca 30.000 soldados e vão achar. Acha na arca. Coloca a arca em cima do carro do boi, todo mundo está alegre. Todo mundo está pulando, dizendo, achou a presença. E aí coloca em cima do carro do boi e traz para isso que está se trazendo para Israel. Esse carro de boi passa uma pedra, a arca vai cair. O obreiro usa, o soldado usa, toca na arca e morre. Davi olha e diz, por quê? Aí disseram, Davi, a intenção sua é boa, mas a forma é errada. Davi diz, não entendi. Ô Davi, para carregar a arca não é de qualquer jeito, não. Não, mas eu estou com soldados. Não é do teu jeito, Davi, é do jeito de Deus. E entenda, irmão, que na obra de Deus não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Eu aprendo muito com o pastor Gilberto há anos. Tem momento na vida que eu falo, daria para ser diferente, calma. Aí lá na frente, Deus faz morrer com isso e fala, olha, não é que deu certo? É porque muitas vezes a nossa intenção é boa, mas a forma é errada. Tem muita gente que tem boas intenções, mas ele fala, eu vou fazer uma fofoca do irmão, porque eu vou pegar um cargo, eu vou arrebentar, porque eu tenho jeito de vida, eu tenho tudo. Aí Deus diz, a forma, a intenção é boa, mas a forma é. Então o irmão fala assim, eu vou fazer um gato-net lá no net, na minha rua, e o dinheiro que eu ia pagar na net, eu vou dar de missões. A intenção é, e a forma. Há muitos momentos na nossa vida que nós achamos que tem que ser do nosso jeito. E muitas vezes com intenções boas, nós pegamos dentro da mão. Porque tem a forma certa. Tem a forma certa, irmão. Davi tinha boas intenções, mas a forma era. Essa noite Deus me trouxe aqui e te trouxe aqui para dizer: não basta ter boas intenções, tem que fazer da forma. Glória a Deus! E fazer da forma certa desagrada um monte de gente. Porque de vez em quando, o pastor também, de vez em quando, esses dias eu digo, nossa, aquela irmã, você não está pode fazer, porque a minha oportunidade não tem para cantar, porque Deus não vai cantar. De vez em quando você fala com o pastor, não dá. Não é para testar o pastor, é para testar o irmão. Ou o irmão. De vez em quando Deus faz o pastor esquecer de você. Só para ver a sua intenção. E aí você fica bravo. Eu posso esquecer. Aí termina com o pastor da bênção apostólica, o irmão já está batendo peça. Eu não falei que ele ia cantar, ele saiu e entrou. A intenção é, mas a forma. Porque algumas coisas não acontecem na vida de algumas pessoas. Ele tem boas intenções, mas a forma é. Tem pessoas que assumem liderança de jovens, boa intenção, de encher a igreja, mas ele quer todo mundo para ele. O dia que ele sai, todo mundo sai. Intenção é, mas a forma. Tem gente que acontece a mesma coisa, ele liga para ele, todo mundo. O dia que ele sai, todo mundo sai. A intenção é, mas a forma, a tua intenção tem que andar com as formas certas que Deus quer para a igreja. Ô glória! Glória a Deus! Qual é a forma que você tem agido diante das suas intenções? Eu encerro, porque Davi então vai embora. Diz, é muito difícil. Segundo Samuel,
capítulo de número 5, capítulo número 6, Davi diz: é difícil. Ter a presença de Deus é difícil. E é difícil mesmo. Tem que jejuar, tem que orar, tem que consagrar, tem que ler a Bíblia, tem que se afastar das coisas más, tem que ter uma boa palavra, tem que ter uma linguagem diferente. Porque presença não é terno, não é gravado. Glória a Deus! Presença é presença. Glória é glória. E Davi diz: é difícil ser Davi, é difícil. E Davi vai embora. E então pegam a arca e colocam ela dentro da casa de um tal de Obed-Edom. E Obed-Edom, se você ler a história, ele tinha 85 irmãos. Família grande. E a arca entra dentro da casa dele. Eu preguei sobre isso no dezembro. Quando a arca entra, ele começa a ser abençoado, só pelo fato da arca estar dentro da casa dele. E a Bíblia diz que ele fica rico, milionário. 3 meses ele fica rico. Então vão lá na casa de Davi e diz: Davi, você não acredita, Obed-Edom está rico. Por quê? Por causa da presença. Enquanto a presença não estava na casa dele, desculpa, deixa eu parafrasear, estava morando num barraco. Agora já construiu já uma mansão. Todo mundo rico. Davi disse: vamos buscar essa arca. Traz o soldado. Diz: Davi está com boa intenção, mas a forma é errada. Então Davi leva os sacerdotes. Davi leva todo animal que ele tem. No culto que eu dezembro eu preguei quantos animais e quanto dinheiro Davi sacrificou. Mas quando Davi chegar na frente da casa do Obed-Edom, ele diz: dá. Coloca no ombro dos sacerdotes. E aí o Obed-Edom diz: para onde vocês vão levar? Para Israel. Ele diz: vamos também. Vou ficar aqui então. Sem a presença de Deus eu não fico. Sem a presença de Deus, fico não. Estou indo junto. Capítulo número 6, 2 Samuel. Capítulo 6. Davi leva a arca e diz: nós vamos levar de qualquer jeito. E ele diz assim: e puseram a carta de Deus. Perdão, capítulo de número 13. E sucedeu que, levando a arca do Senhor, tinha dado 6 passos e sacrificava bois, carneiros, cevados. E Davi saltava com alegria, com as suas forças diante ao Senhor. E estava Davi cingido, 2 Samuel 6:14, de um eufode. E assim subiam e levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e com som de trombeta. A arca estava num espaço de 3 quilômetros. Mas Davi leva 6 meses para chegar. Por quê? Porque Davi diz assim: não importa o tempo, o importante é a presença. E aí a Bíblia diz que Davi, com todo mundo, a arca está na frente, e eles dão 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davi diz: para tudo. E eles começam a adorar a Deus. Aí Davi: vamos continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davi diz: vamos adorar a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davi começa a adorar a Deus. O espaço de 3 quilômetros está pertinho. Eles demoram 6 meses, mas a glória de Deus invade todos eles. Eles vão agora glorificando, exaltando ao nome de Deus Todo-Poderoso. É interessante que ele chega na frente do palácio. E aí Davi escreve o Salmo de número 24. Por quê? Porque lá no palácio, na porta, tem soldados que têm 18 anos, são soldados novos. A arca faz 20 anos que não está na terra.
E aí Davi está pulando e diz: levantai as portas, ó vossas cabeças, levantai e deixe entrar o Rei da Glória. O soldado olha e diz: quem é esse, o Rei da Glória? Davi diz: é Deus forte, forte é a guerra. Levantai a porta, eterno, e entrará. Davi entra pulando, glorificando. E lá na janela está Mical, a esposa dele, dizendo: para que isso? Para que pular desse jeito? Por que fazer desse jeito? E Davi diz: é porque eu estou cheio da presença. Quando a presença de Deus invade, tem Mical que não concorda. Tem Mical que não entende mistério, irmão. Tem Mical que não entende porque o pastor vai ser 30 dias para um monte. Irmão, e para cada um é de um jeito. Tem uns que tem 70, outros 10, outros que precisam de um monte, mas Deus chama cada um diferente. E aí Mical ficou olhando dizendo: para que isso? Para que tudo isso? Davi diz: é a presença. Essa noite, Deus me trouxe aqui para dizer: 20 anos, Israel lamentou. 20 anos que eles perderam o que eles tinham de mais importante. Mas Davi foi buscar e disse: a partir de hoje, eu não vivo no palácio sem a presença de Deus. Essa noite você veio aqui no culto de ensinamento, culto da palavra, e o Espírito Santo de Deus está dizendo para ti: não aceite voltar para a tua casa sem a presença. É a presença de Deus que vai mudar o ambiente lá na tua casa. É a presença de Deus que vai mudar o ambiente lá no teu trabalho. É a presença de Deus que vai mudar o ambiente onde você está. É a presença de Deus que vai mudar o ambiente onde você passa. E eu quero liberar uma palavra ousada aqui para você. Aonde você passar, o rastro da presença, o rastro da